Então, galera, vamos resumir essas 3 ideias que nós já aprendemos e vamos acrescentar uma nova. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês se lembrem é que mediana se trata de uma reta que ela vai sair do vértice e vai cortar o ponto médio daquele triângulo, do lado do triângulo. Ou seja, você vai dividir o lado exatamente ao meio e vai traçar a reta nesse ponto médio, ou seja, dividindo o lado do triângulo ao meio. Então, você pode ter uma mediana, 2 medianas, 3 medianas, certo? Ao traçar 3 medianas, nós encontramos um ponto no triângulo que se chama, estamos falando então do baricentro, que é o encontro das 3 medianas. Ok. Depois nós falamos sobre bissetriz. A ideia de bissetriz seria que sairia aqui do vértice cortando o ângulo exatamente ao meio, ou seja, se o ângulo é de 70 graus, a bissetriz dele vai passar dividindo 35, 35. Se fosse saindo desse ângulo que vale 50, a bissetriz dele dividiria ao meio 25, 25 e por aí em diante. Ou seja, bissetriz divide o ângulo ao meio, metade do ângulo, certo? Assim como no caso do baricentro, que você encontra 3 medianas formando o baricentro, acontece a mesma coisa quanto às bissetrizes. Você consegue encontrar, então, 3 bissetrizes, né? Cortando exatamente ao meio cada um desses ângulos. Elas vão se encontrar em um determinado ponto que nós vamos chamar de incentro. O incentro, então, é o encontro das 3 bissetrizes, certo? Agora, falando um pouquinho sobre a altura, quando eu ensinei para vocês sobre a altura, eu disse que a reta sai do vértice e encontra o lado oposto formando 90 graus. Então, toda vez que eu falar de altura, você vai lembrar que tem que ser um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Sairia daqui e iria direto para o lado oposto, formando 90 graus. Sairia do ponto E também direto para o lado oposto, formando 90 graus. Por quê? Porque para ser altura, tem que formar 90 graus com o lado do triângulo. Nós também comentamos a respeito do ortocentro, que seria o encontro das 3 alturas, né? Então, eu pego a primeira altura, a segunda, a terceira, todas formando 90 graus, como eu acabei de comentar com vocês, e elas vão se encontrar em um determinado ponto que nós vamos chamar de ortocentro, encontro das 3 alturas. O conceito novo que eu quero adicionar para vocês nessa videoaula é o de circuncentro. Qual é a forma de encontrar o circuncentro? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o ponto médio de cada lado. Você vai pegar a sua régua, vai encontrar o meio de cada lado e vai marcar esse ponto médio. A reta vai sair desse ponto médio formando 90 graus. É bem parecido com a altura, mas a altura sai do vértice. Não é o caso desse circuncentro que nós vamos achar agora. Você precisa achar o ponto médio e a reta sai formando 90 graus desse ponto médio. Então, não tem nada a ver com vértice mais. Então, saiu do ponto médio, saiu do ponto médio, saiu do ponto médio, encontrou. Encontrou seria exatamente o ponto que você poderia colocar o seu compasso em cima. Girando o compasso, o que vai acontecer com o círculo? O triângulo vai ficar dentro desse círculo, mostrando que esse ponto vai ser o centro, ou seja, circuncentro, o centro do círculo, ficando basicamente assim. Então, colocou o compasso em cima do circuncentro que você achou, traçou a circunferência, você vai perceber que aquele triângulo vai ficar circunscrito, né? Ou seja, dentro do círculo. Ok, pessoal? Exercício 87 aí está falando exatamente sobre isso, né? Ele disse para você montar um triângulo com dimensões 7 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Você primeiro vai achar o ponto médio de cada um desses lados, que foi o que eu fiz, né? 2, 2, 3, 3, 3,5, 3,5. Ok, encontrei, fiz retas formando 90 graus com esse lugar onde eu achei em cada uma dessas retas. Ok.
Agora, eu tenho um ponto de encontro aqui, que seria o ponto para mim colocar o compasso, o circuncentro. Você girou, então o meu triângulo vai ficar dentro desse círculo, dentro dessa circunferência. Então é isso, pessoal, que eu quero que vocês memorizem a respeito dos pontos notáveis de um triângulo. Até mais, galera do bem!